Continuando o nosso estudo sobre o recurso de autocompletar, a ESAF tem um jeito todo especial de fazer esse tipo de pergunta. Por exemplo, coloco aqui o número 1. Veja, se eu clicar no canto inferior direito da célula, segurar e arrastar, você viu que ele simplesmente repete o número 1. É lógico que tem como você criar uma própria sequência. Você clica no canto inferior direito, segura a tecla Ctrl, observe na tela que vai aparecer um maisinho. Tá vendo lá o maisinho? Ó? Segurei Ctrl, maisinho. Ele sequencia automaticamente. Não é disso que eu vou falar. Tá? Eu tô falando que essa possibilidade existe. Digamos que só tem o número 1 aqui. A ESAF vai te perguntar uma coisa desse tipo aqui, ó. Você escreve aqui a palavra setembro/06. Ao invés de você clicar, segurar e arrastar para a linha ou para a coluna, a ESAF pede para você dar um duplo clique. Ou seja, clicar 2 vezes no canto inferior direito. Olha só, esse procedimento também é autocompletar. E isso gera o quê? Quando você clica 2 vezes no canto inferior direito da célula, nesse caso, ele também vai autocompletar com aquelas 3 maneiras. Ou simplesmente repetir a sequência, ou pegar uma coisa que ele já tem pronta, ou se você selecionou uma sequência que ele consegue continuar, ele vai fazer isso. Então observa, clica 2 vezes aí, clica 2 vezes aí. Primeira coisa que ele faz, ele olha para a coluna ao lado. Se na coluna à esquerda, veja, você está na coluna B, ele olha para a coluna A. Se na coluna A tiver alguma coisa preenchida aqui, e tem, então ele vai autocompletar aqui, 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 até encontrar a primeira desconexão. Professor, precisa ter alguma coisa lógica aqui? Não, pode ter qualquer coisa. Bom, você dá um duplo clique aqui no canto inferior direito e não encontrar nada na coluna imediatamente à esquerda, a preferência da coluna esquerda, ele olha imediatamente à direita. Se tiver alguma coisa, ele vai autocompletar do mesmo jeito, até encontrar a primeira falha. Agora, se não tiver nada do lado esquerdo, nem nada do lado direito, ele não faz nada, ele não autocompleta com nada. Agora, e se tiver do lado esquerdo e do lado direito? Aí ele olha o lado esquerdo, porque o lado esquerdo ele olha primeiro. Vamos aos testes? Clico 2 vezes aqui. Como tem alguma coisa do lado esquerdo, ele autocompletou até aqui. Clico aqui na coluna C e escrevo, vamos colocar março. E aqui coloco 2006. Pois bem, se eu clicar aqui no canto inferior direito dessa célula 2 vezes, o que aparece aqui embaixo? Nada, porque não tem nada do lado esquerdo, nem nada do lado direito. Perceba, olha lá. Cliquei 2 vezes. Não aconteceu nada. Agora, se eu clicar 2 vezes aqui, acontece alguma coisa? Sim, acontece, olha lá. Porque tem alguma coisa do lado esquerdo. E agora, pessoal, se eu voltar aqui, o que ele coloca aqui embaixo? Coloca 2006. Por quê? Ora, porque 2006 é um número, assim como 1 é um número. Ninguém falou para o computador que esse aqui é o ano de 2006. Aprenda a diferenciar isso. Se eu colocar aqui, por exemplo, 1, 2. Lembra? E selecionar os dois. Os dois. Veja, se eu selecionar só um, ó, só um, ele repete o 2. Se eu selecionar os dois, ele autocompleta, continua na sequência e para aqui. Certo? Se eu colocar aqui, por exemplo, a palavra segunda. Olha só que interessante. O que ele autocompleta? Com a palavra segunda. Porque ninguém falou para ele que isso aí é a segunda que tem feira. Tá certo? Agora, se eu colocar aqui a palavra sábado, aí sim ele entende que depois de sábado vem domingo, segunda-feira, terça-feira. O Excel, ele também entende todas as formas abreviadas. Por exemplo, se você colocar aqui Alt, abreviação de outubro, ele autocompleta com o resto. Se você colocar aqui segue, abreviação de segunda-feira, ele autocompleta colocando o resto aqui. E também ele autocompleta se você colocar, por exemplo, E1 ou A1 ou C3, ele autocompleta com a sequência. Ok? Esta é o recurso de autocompletar que a ESAF mais pede em provas. É a questãozinha de Excel que a ESAF gosta. Não vá para uma prova da ESAF sem ter dado uma olhada nessa questãozinha de Excel aqui. A ESAF gosta muito.
Tá certo? Então esse aí é o recurso de autocompletar nessas aulas que nós passamos, que você precisa conhecer. Boa sorte, hein?